Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam tranquilos. A gente vai voltar falando daquilo que a gente tava falando, tá? No final da atividade aqui, no final do conteúdo aqui, a gente tem uma atividadezinha pra fazer. Então vamos lá. A gente tava falando, pra quem não lembra, a gente tava falando aqui das diferentes Américas, né? Então a gente tava falando do continente americano. E daí a gente falou das três divisões que a gente tem principais, que é a América do Norte, América Central e América do Sul, tá? E agora a gente vai continuar falando de outros tipos de subdivisão do nosso continente, do continente que a gente vive, o continente americano. Além das três regiões baseadas nas posições das terras, existem outras na América definidas com base principalmente em características físicas particulares, como o relevo e a hidrografia. É o caso da região conhecida como América Andina, por exemplo, formado por países que têm seus territórios atravessados pela Cordilheira dos Andes. Cordilheira é muito importante essa aqui, inclusive. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Então olha só, aqui a gente tem embaixo que é a América Andina. A gente tem todos esses países que a cordilheira passa por, né? Então, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Por todos eles passa por todos eles passa a Cordilheira dos Andes. Por isso a gente chama de América Andina, beleza? A Argentina também tem seu território marcado pela presença dos Andes, no caso posicionados na porção oeste do país, no fronteiro com o Chile. Entretanto, a Argentina conta com outro importante elemento natural de presença marcante, a Bacia do Rio da Prata. Por isso, juntamente com Paraguai e Uruguai, faz parte da região conhecida como América Platina, certo? Ou seja, os países platinos, aqueles atravessados pelo Rio da Prata e seus afluentes. Aqui, ó, pessoal. Aqui é o Rio da Plata, tá? E é um dos canais, uma das bacias mais importantes da América, tá? Se eu acho que é a mais importante, né? A gente vai ter confusões, inclusive a Guerra do Paraguai. Ela começa por uma confusão ali nesse Rio da Plata, tá? Então é uma bacia, um rio muito importante para esses três países, para Uruguai, Argentina e Paraguai, tá? O Paraguai, por exemplo, é a principal entrada de recursos, né, marítimos é ali pelo Rio da Prata, né? Como vocês podem ver, o Paraguai não tem saída para o mar, uma saída direta para o mar, então muitas coisas têm que chegar ali pelo Rio da Plata, ou passando pelo Rio da Plata, né? Vocês podem ver aqui, ó, Paraguai aqui. Regionalização histórico-cultural. Outra forma bastante utilizada para a regionalização do continente americano leva em conta principalmente aspectos históricos e culturais, como o idioma predominante e o nível de desenvolvimento econômico. Tá. Pessoal, então a gente vai ter vários fatores que vão ser utilizados para a divisão dentro da própria América, tá? Então, um dos mais importantes é o idioma, claro, né? O, o idioma é extremamente importante. E o outro é o desenvolvimento socioeconômico. Vamos dar uma olhadinha. Existem contrastes culturais, sociais e econômicos entre os países e que são base para a regionalização do continente em América Anglo-Saxônica e América Latina. Observe o mapa a seguir. Pessoal, em amarelo a gente chama América Latina e em verde a gente chama de América
anglo-saxônica. Por quê, gente? América Latina somos nós, por quê? Porque a nossa língua, ela deriva do latim, certo? Tanto o espanhol quanto o português são derivados da língua latina, certo? O inglês, por exemplo, não. O inglês é uma língua que traça anteriormente mais ao germânico, né? As línguas germânicas. Essa parte sim, então a gente vai chamar de América Anglo-Saxônica, né? Canadá, Estados Unidos, Groenlândia e Alasca. Alasca faz parte dos EUAs, tá? Para quem não percebeu aqui. O Alasca faz parte dos Estados Unidos, é considerado um estado estadunidense. Falar um pouquinho da América Anglo-Saxônica. Formada por Estados Unidos e Canadá, países com maior nível de desenvolvimento econômico e social do continente, a região recebeu esse nome por causa da sua colonização, sobretudo inglesa, de origem de língua anglo-saxã, certo? Apesar do predomínio do inglês, em especial nos Estados Unidos, ocorre uma divisão no Canadá. Em algumas províncias do país, além do inglês, o francês é definido como língua oficial. Isso ocorre pelo fato do Canadá ter parte do seu território originalmente colonizado pelos franceses. Como é que eu marco? Aqui, ó. Pessoal, como eu falei para vocês, né? Então, as línguas, primeiro que a língua aqui, o inglês é uma língua anglo-saxã, certo? Ou seja, ela tem origens germânicas, tá? Ela tem origem nos países mais do norte da Europa, tá? E tem menos influência do latim. Latim falado pelo Império Romano, da antiguidade, lá da história antiga, tá? Então, os países que a gente chama, que falam línguas derivadas do latim, a gente chama então de América Latina, certo? E os países que têm línguas derivadas dessas línguas germânicas, essas línguas mais para o norte, a gente chama de anglo-saxão, ou, nesse caso, é a língua anglo-saxã, tá? Em- Outra coisa é o. Eu falei para vocês disso já. O Canadá ele não foi colonizado inteiramente por ingleses. Foi parte dele colonizado por franceses, tá? Então, em alguns lugares do Canadá se fala inglês e francês. Os dois são considerados línguas oficiais. O processo de colonização desses países, e no caso dos Estados Unidos, a independência em 776, é muitas vezes apontado como o primeiro fator de diferenciação entre o desenvolvimento deles em relação ao restante do continente. Pessoal, vocês vão encontrar muita gente falando nisso, né? Falando disso aqui. Vocês vão encontrar, o Brasil já começou errado. É, por causa da maneira, olhando para cima, olhando da maneira como é, na maneira como os Estados Unidos foi colonizado e como o Brasil foi colonizado e os outros países da América Latina. Os impérios portugueses e espanhóis que colonizaram a América Latina, eles tinham um sistema de colonização diferente, certo? Era chamado de colônia de exploração. Certo? Que é uma colônia onde você vai e extrai os recursos e vende como teus, certo? Tu não cria a intenção, pelo menos não é criar uma sociedade ali, uma sociedade desenvolvida, uma sociedade funcional. A intenção é extrair recursos, certo? E nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos é uma colônia de eles foram para lá para criar uma sociedade lá, tá? É, não sei se o professor de história de vocês já falou sobre os Estados Unidos, o professor de história de vocês já falou sobre os Estados Unidos. Não sei se eu, inclusive, falei. Acho que a gente não falou sobre isso ainda, quando eu era professor de história. Mas é bem diferente o processo de colonização americana e canadense do nosso. É bem diferente mesmo, tá? É completamente diferente, porque a extensão dos portugueses e dos espanhóis aqui nas nossas terras da América Latina era apenas exploração, tá? E não criação de uma outra nação.
Isso ocorre, em grande parte em virtude de os países da América Anglo-Saxônica despontarem como pioneiros no processo de industrialização e urbanização que ocorriam no continente, ainda durante o período colonial. Isso é outro fator, tá? Por causa da maneira como as colônias funcionavam nos Estados Unidos e no Canadá, eles vão se industrializar muito mais rápido que o Brasil, né? Inclusive, tem teóricos que falam que o Brasil nunca se industrializou completamente. Aí fica cada um a decidir o que acha. Na atualidade, constituem economias bastante integradas entre si, como densa rede urbana que conecta os países internamente e entre si, conforme demonstra as luzes noturnas na imagem que denotam os espaços urbanos. Como vocês devem saber, os Estados Unidos e o Canadá são países enormes, extremamente desenvolvidos, com PIB muito bom, etc, etc. Os Estados Unidos, o PIB nem é tão bom assim. É bom, o PIB é bom, mas a gente tem, por exemplo, o nível de pobreza nos Estados Unidos é maior do que é no Canadá, né? No Canadá a gente tem o menor nível de miséria. É, porém, a gente também tem muito menos pessoas vivendo no Canadá do que nos Estados Unidos, né? Então, vamos lá. América Latina e o Caribe. Formada pelas demais nações do continente americano, essa região apresenta indicadores socioeconômicos mais baixos que o da América anglo-saxônica. As línguas derivadas do latim, principalmente português e espanhol, predominam na América Latina. Perfeito? Legal. Mas há também países falantes de francês, como o Haiti e a República Dominicana, o inglês, como Belize, Jamaica e várias outras ilhas do Caribe. E mesmo o holandês, como Curaçao e outras ilhas pertencentes aos Países Baixos. Por sua vez, parte da população conserva as línguas de origem indígena, como veremos no próximo capítulo. Tá? No 4 capítulos a gente vai falar disso. Pessoal, tem a Guiana Francesa aqui também. Assim, a América Latina é predominantemente países de língua portuguesa e espanhola. Mas não necessariamente, tá? Tem algumas exceções que são, assim, pouquíssimo relevantes, países extremamente pequenos, tá? Com a urbanização relativamente tardia e acelerada durante o século XX, os países da América Latina e Caribe apresentam problemas visíveis na paisagem das grandes e médias cidades. São exemplos de má distribuição de renda e as aglomerações de moradia precárias e sem estrutura urbana, decorrentes em grande parte do êxodo rural. Êxodo rural é quando o pessoal sai do campo e vai para as cidades, tá, pessoal? Em massa, como aconteceu durante a Revolução Industrial, por exemplo. A ausência de serviços públicos como pavimentação de ruas, rede elétrica e tratamento de água e esgoto, hospitais, escolas e policiamento, entre outros, denota falhas do atendimento do Estado nessas populações, o que se coloca como um dos maiores desafios dos países da região no século XX. Pessoal, a gente vai ver. Como a gente conhece aqui como é o estado do Brasil, né? A gente vai ver que o Brasil não é tão ruim quanto alguns desses países que estão falando. Mas tem alguns países que são realmente que a situação de vida é bem precária, os serviços públicos eles não funcionam de forma nada eficiente, não funcionam de forma alguma. Então a gente pensa só no Brasil, mas tem países muito piores, tá? Vamos lá. Além das características físicas e culturais, conforme estudamos, o continente americano pode ser regionalizado com base nas características socioeconômicas, bastante diversificadas. Ao passo que alguns países americanos contam com elevados níveis de desenvolvimento humano e econômico, outros passam por grandes dificuldades, com economias frágeis e parcelas de sua população apresentando condições de vida precárias. Que tal por uma que tal propor uma regionalização para o continente americano com base em características socioeconômicas? Para criar sua regionalização, você deve basear nos mapas a seguir, procurando agrupar os países em que apresentam condições de desenvolvimento humano e econômico semelhantes. Pessoal, então, é,
Oh, tá difícil de eu fazer essas coisas. O que vocês vão fazer pra mim é isso por hoje, tá? É... Pra semana que vem. A gente tem um exercício grande aqui, que é o que eu aprendi, que a gente vai deixar pra outra semana ainda. Mas para essa semana vocês vão fazer essa atividade aqui, essa atividade da página 11, tá? Vocês vão propor para mim uma regionalização do continente americano, baseada em características socioeconômicas, tá? Vou deixar aqui, ó, em amarelo, tá? Então vocês vão separar para mim quais são os países. Pode fazer um desenho, pode só escrever, façam da maneira que vocês gostarem, não tem problema. Mas vocês vão fazer, então, vocês vão botar para mim quais países que vão ficar juntos nessa regionalização de vocês, nesses blocos econômicos de vocês. Qual os países que têm economia mais parecida, quais que têm mais diferente. Então vocês vão separar eles assim nas características socioeconômicas e daí vocês vão dar um nome para a regionalização de vocês. Sejam criativos. Quero nomes legais, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.